Na verdade, eu conheci o Buritis por meio desses meus amigos. Eu nasci e fui criado no Prado, ok? Eu acho que eu fui uma das últimas gerações, talvez, de classe média aí, que ainda jogava bola na rua, né? A gente tinha uma turma e tal. E quando esses vizinhos vieram pra cá, foi impactante, né? Poxa, o pessoal tá indo lá pro Buritis, lugar longe, ermo. Eu lembro que o ônibus parava lá na favela, lá embaixo, tipo assim, perigoso. Isso foi em 1993. Tinha o prédio dele, eu me lembro de uma quadra de areia que a gente veio jogar bola pelo menos umas 2 vezes, né? E até foi uma amizade que a gente acabou se distanciando, né? Pelo fato da vizinhança já não ser uma realidade. Mas foi quando eu conheci o bairro. Mais tarde, foi em 99, né? Quando eu tinha terminado meu curso técnico no Cefet e tinha que então ir para uma linha de vestibular. Também por outros amigos eu acabei fazendo vestibular na UniBH e ingressando no curso de Ciência da Computação no mês de agosto de 99. Eu tinha 18 anos. E aí, depois desse ponto, minha vida veio para o Buritis. Primeiro a minha vida acadêmica e profissional. E mais tarde, quando eu casei, aí eu mudei para o bairro e hoje moro no bairro e penso nunca sair daqui, porque eu gosto muito daqui. Bem, eu lembro, na verdade, que a linha a Mário Werneck, ela era incompleta nessa época. A gente não tinha condição de acessar o bairro por mais de um canto. Ou você vinha pela José Rodrigues Pereira, que já caía aqui do lado da UniBH, ou pela Paulo Piedade Campos, que vinha ali pelo Estoril. E nessa época eu me lembro que a José Rodrigues Pereira, ela formava um entroncamento em T com a Mário Werneck. Não existia essa mão única naquele pedaço em frente à Trigopane. Então o trânsito era um caos, porque os veículos não conseguiam fazer aquela curva de 90 graus de forma veloz, né? Então o trânsito ficava lento. E ao mesmo tempo também tinha um sinal que você podia fazer uma conversão direta para Mário Werneck, ou à esquerda ou à direita. Então era um gargalo no bairro, né? Então esse é um fator que eu me lembro, porque eu tinha que me programar para chegar aqui num horário menos complicado para não atrasar para a aula e mais tarde também não me atrasar para o trabalho, né? Afinal de contas também eu trabalhei, eu estudei na UniBH, eu trabalhei na UniBH também até o ano de 2007 exatamente, e são pontos que eu lembro. Entre tantos prédios e a vida acadêmica, o que você sentia que era sutil e é característica do Buritis, que é a identidade do Buritis? Bem, o principal ponto que eu enxergo é que aqui basicamente é um bairro que passou a ter tudo, né? Você tem o supermercado, a padaria, você tem o cinema, né? Que mais tarde foi colocado também em funcionamento. Então tudo isso a gente percebeu se transformando e o Buritis passou a ser um bairro onde você chegava que se resolvia, né? Você tem tudo aqui no bairro. E isso é muito interessante, né? O bairro começou a passar a ser um bairro que a gente sente tendo vida própria, literalmente. Eu percebo que, por exemplo, no meu caso, que morei no bairro Prado, né? Que também a gente tinha uma relação muito forte de vizinhança, afinal de contas, a casa onde eu morei, minha mãe tinha nascido na casa e tal. E aqui era um bairro que, para o meu momento de vida, passou a ser muito acolhedor também. Nós temos essas verticalizações, parece uma selva de pedra. Mas dentro dessa selva de pedra, o que é orgânico para você? Bem, pensar em selva de pedras, né? Em 2007 eu saí saí da universidade. Na verdade eu já tinha um mestrado, mas eu não atuava como professor. Passei a atuar como professor um pouco depois. Mas fui para o mercado imobiliário, né? Na área de construção civil, na área de vendas e corretagem imobiliária. Então, na verdade, eu trabalho com a selva de pedras, né? E, por outro lado, na verdade, eu sempre percebi o seguinte: puxa, aqui tem os melhores imóveis de Belo Horizonte. Aqui, na verdade, você tem desde apartamentos mais baratos, mais simples, que são reflexos da primeira urbanização que o Buritis teve, na década de 90. E hoje, por exemplo, eu te afirmo que tem excelentes casas, por exemplo, que custam 3 milhões e 600 mil reais no mesmo bairro. Qual que é a explicação disso tudo? É que as pessoas gostam do Buritis. Então você tem perfil de imóvel para todo mundo. Falei, isso aqui é o melhor lugar para eu trabalhar. Na associação, o que você pode dizer para mim
que nesse um ano que você viu e saltou aos olhos, além desse altruísmo? Algum projeto, algo que te cativou? O que te cativou na associação? Bem, é uma entidade de 20 anos. Eu acho que se pegar a história do Buritis, não tem como a pessoa achar que ela não participa da associação. Só de você morar no Buritis, você participa da associação, porque você mora no bairro onde a associação está atuando. Então a gente tem que perceber o quê? Que basicamente o fato de você pertencer ao bairro já gera a questão de estar participando. E eu acho que a gente tem como fazer melhor. Eu sempre tento observar o como podemos melhorar, tá certo? Sem ficar tão preso ao passado. O passado não serve para ensinar, mas se você olhar para um problema, você consegue desenvolver uma solução para ele ser resolvido ou para aquele nível de organização ser aperfeiçoado. Então eu acho que esse é o X da questão. E aí, a partir dessa sinergia e todo mundo muito de braços abertos também, nós começamos aí algumas ações para tentar inovar, para tentar realmente elevar aí a percepção da associação dentro do bairro, porque eu até brinco que quem está de fora do Buritis acha que ao chegar aqui tem que ir lá e pedir a bênção para a associação. Quem está dentro do Buritis, não sabia que a associação estava aqui, eu acho isso um absurdo. Nós temos que todo mundo estar junto da associação e fazer com que essa entidade de 20 anos fique cada vez mais forte. A associação ela tem desmembrado pouco, ela tem procurado novas alternativas. Ela tem feito reuniões de um formato diferente. Uma recente agora é que vocês estão desmembrando as reuniões em duas. Uma para boas-vindas e outra para uma plenária, para discussão de assuntos, demandas. Ademais, nós tivemos também o site, que foi uma reinauguração de um portal que teve que vocês não estavam conseguindo não sei, mas eles estavam conseguindo o que queriam, que era a participação da comunidade. E eu percebi que no site tem inclusive a sugestão de demandas, onde as pessoas podem ir lá e contribuir e além disso apoiar uma demanda que já esteja lá, uma pauta, né? Enfim, eu vi que tinha muitas pessoas nessa última reunião. Nós fizemos a cobertura dessa reunião também, no jornal daqui. Mas você acredita que é o suficiente? Com o tempo que você tem na associação, eu perguntei isso para os demais componentes da associação. Mas qual seria o conselho para as pessoas que precisam conhecer a associação, por serem moradores, por estarem precisando também de resolver alguns problemas que às vezes não conseguem aliados para resolver? Qual que é o seu conselho para essas pessoas? Eu vim de uma formação, digamos assim, né? De ter, basicamente, na minha adolescência foi quando começou a internet. Então eu sou já da geração computador, comunicação e tudo. E as transformações, na verdade, elas têm sido muito velozes. Então as formas de interagir do passado recente, basicamente hoje elas já não se aplicam. As pessoas cada vez estão mais sem tempo, está todo mundo ansioso aí com milhões de mensagens de WhatsApp no seu celular, mensagens sendo trocadas toda hora, a todo instante. Então a gente está vivendo um momento de mundo frenético. E eu acredito que se pensar num bairro como o nosso, aí, com 30 mil habitantes, não dá para também todo mundo ir para uma reunião de associação. Então a gente tem que reinventar isso. As pessoas, pelo fato de não irem na reunião, não estão apoiando. Então essa é a visão desse novo site que a gente recriou, né? Que é o que? Normalmente as pessoas buscam a figura da associação quando elas têm um problema. É muito raro o cara procurar a associação porque ele quer saber o que ele vai fazer no fim de semana. Ele vai lá porque tem um buraco na rua dele, porque tem um fio partido, que tem tem milhões de problemas que podem acontecer. Eu tenho que reclamar na associação. Então nós precisamos de quê? De repensar isso aí e usar a tecnologia a nosso favor. Então o objetivo principal do site era de quê? De tentar criar esse espaço para que mesmo a pessoa que não tenha disponibilidade de tempo, mas que está doida para ajudar, tenha como ajudar. Então ela tem como entrar lá, por exemplo, e apoiar a demanda que já foi identificada, talvez por outro morador, né? Porque isso vai formando uma base de dados, como se fosse um mega abaixo assinado,
E tudo que a associação fizer e conseguir conquistar, seja pelos seus próprios membros, ou por moradores voluntários, ou por qualquer pessoa que seja, a pessoa receber um retorno sobre aquela pendência. Aí sim ele vai começar a ter a percepção da quantidade de coisa que a associação de fato consegue articular mediante o que? O poder público. Afinal de contas, a gente está falando do poder público, mas o poder público é um dinheiro que é nosso. Então o nosso problema é gerir o dinheiro que é nosso. E se a gente ficar muito distante e não apresentar as demandas de forma consistente, infelizmente, se não for por meio de pressão, as coisas acabam infelizmente não andando. Então é por isso que a gente enxerga que é importante ter representatividade no bairro, sim. Nós precisamos de ter um site que seja eficiente, sim. Nós precisamos, na verdade, que todo mundo, hoje talvez seja muito mais importante a pessoa entrar lá e apoiar a demanda no site e compartilhar, por exemplo, no seu perfil do Facebook, do que realmente simplesmente vir para a reunião. Agora tem um detalhe, nós dividimos, na verdade, as reuniões em 4 partes, porque a gente entendeu que se todas as terças-feiras, que é o dia atual que as reuniões ocorrem à noite, às 8 horas, na sede da associação, que fica lá em frente ao Colégio Magno, se todas as reuniões fossem iguais, talvez ficasse muito maçante para uma pessoa participar. Então, num ano, ela participar de 10 reuniões é mais viável do que pensar que ela, para participar da associação, tivesse que se envolver em mais de 40 reuniões no ano. Ficaria maçante. Então, por isso que ela foi dividida. E a gente criou uma sequência lógica também. A questão principal são 4 tipos de reunião. A terceira semana do mês, a reunião vai ser uma reunião de boas-vindas. Porque cada vez que você anda e conversa e várias pessoas nos procuram, né? Eu queria participar. Essa pessoa então vai ser recebida a primeira vez numa reunião de boas-vindas, onde a gente vai estar sempre com a mesma pauta. Mostrar o histórico, o que é, como é que funciona, para dar aquela percepção de tipo assim, seja bem-vindo ao grupo. Depois, ela é convidada na semana subsequente, que é a 4ª semana do mês, normalmente a última semana. Para quê? Para participar de uma reunião plenária, onde a presidente vai despachar ofícios para os órgãos os órgãos públicos correspondentes, uma questão de trânsito, uma questão de manutenção, enfim. E essa reunião plenária é onde também nós já estamos criando um canal de comunicação com os veículos do bairro, os veículos de comunicação. Então, a gente fala aí do jornal Jornal do Buritis, o jornal Bairro Forte, que começou esse ano também, que está vindo, a própria Folha, que é o jornal informativo da associação, o site do Meu Bairro Buritis, que é parceiro, e todo mundo que tiver, obviamente, e principalmente o jornal daqui BH, da UniBH, que também está nos dando essa visibilidade, esse apoio, que isso é super bacana. Então, a ideia dessa reunião plenária é o seguinte: eu só preciso que a imprensa cubra uma reunião do mês e não todas, que ficaria também uma pauta complicada. E com essa sinergia, basicamente, mas eu tenho um problema da minha rua, etc e tal, o que eu faço, né? Vamos pautar para a primeira semana, onde você morador, pode definir a pauta e a associação vai estar todo mundo lá para te ouvir. Essa que é a grande questão. Ficou sobrando uma semana de reunião, mas essa semana é para trabalhar. É a semana executiva que os grupos têm que atuar e a coisa tem que andar. Sou Braulio Lara, sou morador e sou empresário aqui no bairro. Sou professor da UniBH, me formei na UniBH em Ciência da Computação. Enfim, hoje meu núcleo de trabalho, de vivência é o bairro Buritis. E eu convido todo mundo aí a participar do bairro, a participar da associação, a participar de compartilhar as informações, porque o que a gente quer, na verdade, é um futuro melhor para os nossos filhos. É isso aí. Obrigado.